E aí, galera, nossa segunda revisão para a Baiana de Medicina. Como eu disse a vocês, a prova é temática, então vamos escolher mais um tema, vamos escolher a evolução das relações de trabalho na história. Então, a gente não pode se esquecer, quando a gente fala em relações de trabalho, que as relações de trabalho mais antigas estão ligadas justamente a dois modelos, o escravismo e a servidão coletiva, né? O escravismo e a servidão coletiva, elas foram muito comuns nas civilizações do Oriente Médio Antigo, como foi o caso, por exemplo, do Egito, da Mesopotâmia. E isso está muito ligado à necessidade dessas civilizações de construírem grandes obras públicas, como obras de irrigação, produzirem grandes excedentes agrícolas. Então, a grande diferença entre o escravismo e a servidão coletiva é que no escravismo o escravo se torna um bem daquele que o possui, ele é uma mercadoria, assim como eu possuo uma camisa, um carro, uma cama, eu faço deles o que eu quiser, eu vendo, eu dou, eu destruo. O escravo era um bem e como tal podia ser vendido, alugado, doado ou então simplesmente assassinado pelo dono porque ele era um bem. Né? E esse é um elemento fundamental nas relações de trabalho. O escravismo é uma relação fundamental de trabalho em toda a história antiga. Praticamente todas as civilizações antigas tiveram no escravismo o seu elemento fundamental, a sua base, a sua essência nas relações de trabalho. Assim como a servidão coletiva, que foi muito característica no Egito e na Mesopotâmia. A visão era que todas as pessoas que viviam naquela civilização eram servos do faraó, que era um deus encarnado, o representante máximo do deus encarnado. Isso foi muito forte, por exemplo, no Egito. Não é à toa que, por exemplo, a palavra faraó, que significa uma casa grande, ou seja, uma realidade que assambarca, que engloba todas as outras realidades. Então, o faraó era dono de tudo, era dono de todas as pessoas. Então, embora não fosse uma mercadoria do faraó, mas eu era um trabalhador dele, eu era uma pessoa que tinha obrigações para com ele, sobretudo a obrigação de trabalhar para ele, trabalhar para as obras do Estado toda vez que eu fosse requisitado, embora eu tivesse também o direito de uma contraprestação, fosse isso uma moradia, fosse isso um pedaço de terra para eu cultivar, fosse isso a proteção, uma parte da produção para minha subsistência, da minha família. Mas todas as pessoas eram consideradas servas desse faraó. Esse modelo de escravidão, sobretudo, ele vai ser fundamental na civilização grega e na civilização romana. Porque a escravidão, ela terminou tendo uma consequência muito importante para a história da humanidade. Quando a gente fala na civilização grega, na civilização romana, a gente está falando em civilizações que produziram, sobretudo Atenas, produziram uma imensa quantidade de ciência, não é? A filosofia, que naquela época filosofia e ciência se entrecruzavam, praticamente a mesma coisa em vários pontos, não é? Por que os gregos, por que os romanos tiveram uma produção científica tão grande? Não só os gregos, não só os romanos, mas os povos antigos de uma forma geral, não é? A nobreza desses povos antigos, como o Egito, que produziu medicina, arquitetura, matemática, a Mesopotâmia, que produziu a astronomia, que produziu o calendário, que produziu grande parte das relações matemáticas que a gente conhece. Por que esses povos tiveram um desenvolvimento tecnológico tão grande? Por causa do escravismo. Ou seja, havia uma nobreza que não precisava trabalhar, porque havia uma grande quantidade de escravos que trabalhava para ela. Então essa nobreza, não precisando trabalhar, ela se dedicava justamente à contemplação dos fenômenos da natureza, e ao contemplar a natureza, essa nobreza, esses sacerdotes, sobretudo, esses religiosos, terminavam percebendo a regularidade, os mecanismos que essa natureza tinha, e isso terminava levando esse pessoal a ter um olhar
contemplativo, de descobrir esses mecanismos, de buscar descobrir os padrões de repetição, e é isso que vai gerando os primeiros passos da ciência. Então, o escravismo foi fundamental para que essas civilizações progredissem em termos científicos e tecnológicos, não é? Você não acha que seria possível, por exemplo, construir toda aquela magnificência dos templos, das obras, por exemplo, de irrigação do Egito, das pirâmides, dos templos de Roma antiga, se não houvesse uma quantidade de mão de obra barata e farta muito grande? E isso só podia vir do escravismo. Agora, a grande questão é que o escravismo está diretamente ligado à economia de mercado. Durante a Idade Média, com as invasões bárbaras, essa economia de mercado acabou praticamente na Europa, porque as guerras constantes praticamente inviabilizaram a atividade de comércio. Então a produção se tornou basicamente subsistência. Então o escravismo se inviabiliza na Idade Média. E é aí que vai nascendo cada vez mais fortemente uma relação que é a relação de servidão. Né? Que na verdade, lembre disso, a servidão ela está fundamentada em relações lá atrás da Roma Antiga, como era o caso do colonato, em que o dono da terra dava um pedaço de terra a você, você produzia e ficava com uma parte da produção e uma outra parte você dava ao dono dessa terra. Então essas instituições, como era o caso do colonato, é que vão gerar na Idade Média a relação servil. Então na servidão você produzia, uma parte da produção ficava com você, geralmente a menor parte, você que era o servo, e a maior parte dessa produção ia para o dono da terra, o dono do feudo, não é, o senhor feudal. Agora, lembrar que a servidão medieval, ela se difere daquela servidão coletiva, porque na servidão medieval eu era servo de uma pessoa especificamente, não é? A minha relação de servidão era com o meu senhor, não é, com o meu suzerano. Então essa relação é uma relação direta, enquanto que no Egito Antigo todos eram servos do mesmo senhor, que era o faraó. Agora, quando é que essas relações de servidão vão entrando em decadência? Justamente quando a economia de mercado começa a renascer. É justamente a partir do final da Idade Média, quando as condições de paz começam a renascer, quando o comércio em larga escala começa a renascer. Então aí a necessidade de produzir em larga escala volta a existir. É por isso que a escravidão renasce a partir dos finais do século XV, início do século XVI. O que vai acontecer é que nesse período a economia cresceu muito. Se descobre a América, se descobre as grandes minas de ouro, de prata, não é? A fertilidade das terras do Brasil, por exemplo, onde era possível você produzir açúcar, mas a Europa tinha um grande problema. Qual era o problema? População. A Idade Média foi um período em que o que predominou foi o crescimento vegetativo negativo. Morria mais gente do que nascia, por causa das guerras constantes, das péssimas condições médicas, alimentares, não é? As técnicas de cura, os remédios eram muito pouco efetivos. Então a população da Europa estava baixíssima nessa época. Lembre, por exemplo, que quando Portugal descobriu o Brasil, Portugal não chegava a ter 1 milhão de habitantes, ou seja, Portugal inteiro era 1/3 praticamente da zona metropolitana de Salvador. Portugal inteiro cabia dentro de Feira de Santana, praticamente, entendeu? Então havia uma carência de população muito grande. Então foi por causa basicamente disso que a escravidão foi começando a ser de novo utilizada. Primeiro a escravidão indígena, depois a escravidão negra. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a escravidão do negro, ela foi uma escravidão que prevaleceu justamente por causa do avanço tecnológico do negro quando comparado, por exemplo, ao avanço tecnológico dos índios do Brasil, né? Como os vários povos negros da África eram povos que tinham, no geral, uma economia de produção de excedente, uma economia pré-capitalista ou em certos pontos até capitalista, esses povos é que terminarão sendo escravizados. Então, ao contrário do que se pensa, quanto mais desenvolvido tecnicamente um povo, mais ele se adapta à questão da escravidão, porque a escravidão precisa que você tenha
produção de excedente. Então o cara tem que ter um nível técnico, ele já tem que ter o costume de produzir de uma forma capitalista, ter hora para começar a produção, ter hora para terminar a produção, ter meta de produção. Isso o índio do Brasil não tinha, porque não era da cultura dele, mas os povos africanos que foram escravizados, esses já tinham. Então por isso é que vai se adaptando à escravidão. E essa escravidão é que vai produzir os grandes excedentes que vão gerar a riqueza de muitos países. E o próprio comércio escravista vai se tornando ao longo do tempo o mais importante, ou no mínimo, um dos mais importantes negócios do período da Idade Moderna, né? Em grande parte, por exemplo, o capital que a Inglaterra teve para fazer a Revolução Industrial veio de onde? Do comércio de escravos, né? Agora, esse escravismo começa a entrar em decadência a partir da Revolução Industrial. Por quê? Porque, como eu já disse em outras ocasiões para você, o escravismo ele é incompatível com a Revolução Industrial. Por que isso? Porque a Revolução Industrial ela precisa de consumidor. E na medida em que o escravo não recebe salário, ele não consome. Então é por isso que a Revolução Industrial ela vai cada vez mais inviabilizar o trabalho escravo. Não é à toa, repare, que os países onde você tem até hoje resquícios de escravidão são países menos industrializados. Por isso que a escravidão ainda é comum, por exemplo, nos países da África Central, em várias regiões da África Central, que são países em que efetivamente a Revolução Industrial inexiste. Né? Certas áreas da África em que a Revolução Industrial inexiste e por isso a escravidão ainda permanece, ainda subsiste. Né? E não pense que é de uma forma muito resquicial, não. É, às vezes, ainda a forma de trabalho mais importante. Agora, o que você repara é que a Inglaterra, à medida que vai se firmando como a grande potência industrial, ela vai pressionando cada vez mais, primeiro para acabar o tráfico de escravos, depois para acabar a própria escravidão. Daí você se lembra aquela lei, o Bill Aberdeen, não é? Que foi toda aquela pressão da Inglaterra para que não houvesse mais o tráfico negreiro. A Inglaterra se dava o direito de invadir os navios que estivessem comercializando escravos, levando escravos, e a Inglaterra se dava o direito de apreender esses navios, soltar os escravos. Então, toda essa tentativa da Inglaterra de acabar com o tráfico havia, evidentemente, a questão moral da consciência, do absurdo que a escravidão representava, mas havia muito essa questão de que a escravidão era incompatível com a necessidade de cada vez haver mais consumidores. Por isso, uma das grandes diferenças que você tem entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX é justamente esse. O colonialismo do século XVI é um colonialismo essencialmente marcado pela escravidão. Já o neocolonialismo é marcado pela mão de obra livre e assalariada. O trabalho que predomina no século XIX é o trabalho livre e assalariado, pela necessidade de consumo. Agora, não é um trabalho livre e assalariado bem remunerado, porque um dos elementos fundamentais do capitalismo é a redução de custo. Quanto mais você paga menos, mais você tem lucro. Então, isso também vai gerar uma outra questão fundamental, que são as lutas que esse operariado vai tendo a partir do século XIX, no sentido de obter melhores condições de trabalho, melhores condições de remuneração, melhores salários, não é? E aí você já vê que desde o início do século XIX começam esses movimentos operários, né? Muitas vezes no início do século, já no final do século XVIII, início do século XIX, movimentos muito desconcertados, como foi o caso do ludismo, em que as pessoas entravam nas fábricas para quebrar as máquinas, achando que quebrando as máquinas iam se livrar da concorrência das máquinas. Somente a partir de 1830, não é, com os primeiros teóricos como Proudhon, Fourier, O'Neill, James Owen, é que se começa a perceber que o verdadeiro inimigo do operário não era a máquina, era o patrão, que procurava pagar cada vez menos para ter cada vez mais lucro. E é aí que, a partir de 1848, com o Manifesto do Partido Comunista, Marx começa a criar uma doutrina em que ele prega basicamente o seguinte para o operário: olha, meu amigo, o problema seu é o patrão.
E não pense que o patrão é que vai resolver o seu problema, como diziam os primeiros teóricos do início do século XIX, esses que eu citei há pouco. Quem vai resolver o problema do operário é o operário. E só tem uma forma de você resolver esse negócio. É unindo o operariado todo e partindo para uma revolução armada. Porque na história da humanidade nunca se resolveu nada de forma pacífica. Ou é na porrada ou não dá jeito. Então o operariado tem que se unir, tem que partir para a revolução armada com o objetivo de construir uma sociedade plenamente igualitária. E para que haja essa plena igualdade, não pode existir o quê? A propriedade privada. A propriedade tem que ser comum a todos. Então, tem que se instalar um regime de plena igualdade social, plena igualdade econômica, que é o que Marx chama de comunismo. Mas o próprio Marx e Engels, que foi o grande parceiro dele em termos teoréticos, Marx e Engels, eles percebiam o seguinte: é muito difícil você sair de uma sociedade plenamente privada, né? Que é a sociedade capitalista, onde tudo é privado, tudo tem um dono, né? Para uma sociedade em que a propriedade privada não exista. É impossível você sair diretamente do capitalismo para o comunismo. Então tem que haver um degrau, vamos dizer assim, uma sociedade intermediária. E esse degrau, essa sociedade intermediária é justamente a sociedade socialista, onde você suprime a propriedade privada dos meios de produção. Não se esqueça disso, que é uma diferença que muitas vezes vocês confundem. No socialismo existe propriedade privada dos bens de uso. A camisa é de Miguel, o carro é de Miguel, a casa é de Miguel, certo? Tudo aquilo que eu uso para o meu conforto, para a satisfação das minhas necessidades, é propriedade privada no socialismo. O que não é privado é a propriedade dos meios de produção. Então Miguel não tem um banco, Miguel não tem uma fazenda, Miguel não tem uma casa de comércio, Miguel não tem uma escola. Isso tudo pertence à comunidade, pertence ao Estado. Então todo mundo é assalariado. Então, como no socialismo todo mundo é assalariado, persistem diferenças, mas essas diferenças são bem menores do que no capitalismo, né? Porque no capitalismo, por exemplo, eu sou dono de um supermercado, eu ganho 1 milhão por mês e o meu porteiro ganha R$800, né? Como no socialismo não existe o dono do supermercado, o máximo que eu posso ser é gerente do supermercado, eu ganho 5 mil, e como não tem uma pessoa só que ganha 1 milhão, eu que sou gerente ganho 5 mil, o porteiro ganha 3 mil, né? Então existe um maior equilíbrio, né, dentro da visão socialista. A grande crítica que se faz a isso é que se você, porteiro, ganha 3 mil e eu, gerente, ganho 5 mil, é óbvio que eu vou querer ser porteiro, né? Por quê? Porque para ser porteiro eu não preciso me esforçar, não preciso estudar, não preciso fazer grandes esforços, né? Então, uma crítica que se faz é que quando você bota na balança, é muito melhor ser porteiro, lavadeira, varredor de rua, do que você estudar para ser médico, para ser astronauta, para ser professor. Por quê? Porque você vai levar muito mais tempo se dedicando para aquilo e, no final das contas, você vai terminar ganhando praticamente a mesma coisa. Claro que há uma tréplica em cima disso, mas a gente não vai entrar nessa seara. O que eu quero é que você entenda a diferença principal entre o capitalismo, o socialismo e o comunismo, certo? Agora, a grande questão é que o comunismo era ateu, não é? O comunismo dizia que Deus não existe, que essa história de Deus, na verdade, é como se fosse uma maconha social para, digamos assim, anestesiar o povo. Você fica acreditando que Deus vai dar jeito em sua vida e não parte para a luta armada, que é o que realmente vai resolver o seu problema. Então, muitos operários começaram a se distanciar das religiões, sobretudo da Igreja Católica, e começaram a abraçar o socialismo, abraçar o comunismo. Qual foi a consequência disso? A Igreja começou a perceber, a Igreja Católica começou a perceber a necessidade de criar uma teoria que defendesse os direitos do operariado. É aí que vem a posição da Igreja através de uma encíclica, de uma carta oficial do Papa a todos os católicos do mundo, que foi a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, em 1891, em que ele defende o direito ao justo salário, em que ele defende a necessidade do Estado participar das relações entre patrão e operário, defendendo quem tem o direito, não é? Então o Papa dizia, se por um lado cabe ao Estado
defender o operário, garantindo que ele receba o justo salário, né? Também o Estado deve defender o patrão quando o operário exigir mais do que esse justo salário. Então, o que você percebe é que essas relações de trabalho, elas foram, ao longo dos séculos, elas foram se tornando cada vez relações mais benéficas ao operariado, porque os próprios patrões vão percebendo que o operário, ele é o mercado consumidor. E além de ser o mercado consumidor, o operário, ele tem, quando unido, uma força muito grande. E antes que esse operariado unido se volte contra o patronato foi ao longo dos séculos dando cada vez mais direitos como uma forma de amenizar os conflitos entre um operariado cada vez mais consciente e cada vez mais unido e um patronato que explorava esse operariado. Uma coisa que muita gente se esquece é que foram justamente os governos fascistas aqueles que mais fizeram pelo operariado. Praticamente toda a legislação trabalhista do Ocidente, ela foi aprovada tendo por base não os governos comunistas, não as legislações comunistas, mas justamente a legislação fascista. Lembre, por exemplo, que no Brasil, o cara que mais beneficiou o operariado, que foi Getúlio Vargas, sobretudo com a Constituição de 34, com a criação do salário mínimo em 41, com a criação da CLT em 43, praticamente toda a legislação trabalhista de Vargas, ela foi feita a partir da Carta do Lavoro, né, da Carta do Trabalho de Mussolini, de toda a legislação fascista que procurava beneficiar o trabalhador, justamente para, beneficiando o trabalhador, tirá-lo da influência do comunismo. Então, ao longo da história, e o Brasil não vai ser uma exceção, essa tentativa justamente de amenizar os choques entre patrões e operários, né, é que termina levando esse patronato a ceder cada vez mais direitos a esses operários. E no caso específico do Brasil, a partir da Constituição de 1988, nós tivemos uma ampliação muito grande desses direitos, né? Como, por exemplo, a criação da licença paternidade, da licença maternidade, do adicional de férias, a criação da indenização no caso de dispensa imotivada. Então, uma série de direitos que os empregados, que os trabalhadores passaram a ter, no caso do Brasil, sobretudo com a Constituição de 1988. Apesar disso, como a gente disse há pouco tempo, em muitos países do mundo, as relações de trabalho ainda continuam muito problemáticas, né? Como é o caso, como eu disse há pouco, de países na África e mesmo países, em alguns países da Ásia, sobretudo da Ásia centro-oriental, onde ainda subsiste a escravidão. O que você vê é que quanto mais a humanidade evolui, quanto mais as pessoas tomam consciência da sua importância enquanto trabalhadores, essas pessoas vão exigindo essa igualdade. É o caso, por exemplo, da luta da mulher, não é? Que vai procurar ao longo do século XX ter uma remuneração idêntica ao do homem, em vista justamente de realizar o mesmo trabalho com a mesma expertise. Mas sobre a mulher a gente já vai falar num outro momento, porque é o tema de um nosso próximo encontro. Valeu, galera, um abraço grande.